Na América do Sul, vive um grupo de animais extraordinários. Estão entre as criaturas mais admiráveis do planeta. Sempre nos fascinaram, desde que os conhecemos. São os beija-flores, cujas cores resplandecentes e destreza no voo são ímpares. São as celebridades, as estrelas do mundo das aves. O que sabemos sobre estas aves extraordinárias? Bem, são muito pequenas, estão entre os mais pequenos animais de sangue quente do planeta. E como podemos ver, vivem sempre a acelerar. Só quando conseguimos ver a sua vida em câmara lenta é que podemos começar a perceber o modo como vivem. As câmaras de alta velocidade reduzem a rapidez do movimento. Um segundo alonga-se até 50, o que nos permite observar o mundo secreto do beija-flor. Há muita coisa na sua vida que permanece ainda um mistério. O que sabemos é que eles dependem das flores como alimento. É o néctar o que sustenta a sua frenética atividade. E existem apenas no Novo Mundo. A maioria vive na América do Sul e é precisamente aqui que começa a nossa história. Há muitas plantas que utilizam os beija-flores como mensageiros, embora não tenha sido sempre assim. Quando as flores começaram a evoluir, há mais de 60 milhões de anos, os beija-flores ainda não existiam. As primeiras plantas a darem flor dependiam dos insetos polinizadores. Ainda hoje, isso acontece a muitas plantas. À medida que as borboletas andam de flor em flor, sugando o néctar, levam o pólen de uma para outra. As plantas são fertilizadas e os insetos saciam a fome. Foi este o contrato original. Esta relação entre planta e inseto tem sido longa e bem-sucedida. Mas, em certa altura, algumas plantas dispensaram os serviços dos seus insetos mensageiros. A razão para tal encontra-se nas florestas da América do Sul. Aqui, na montanha, as manhãs são frias e úmidas. As borboletas não conseguem voar nestas condições. Os insetos têm sangue frio. A temperatura do seu corpo é igual à temperatura ambiente, por isso ficam letárgicos no frio da manhã. Nas montanhas, os insetos são mensageiros pouco fiáveis. Houve necessidade de encontrar asas mais seguras. Podemos nunca vir a saber ao certo onde ocorreu esta troca de mensageiros, mas foi algures na América do Sul, talvez nos velhos planaltos do Brasil,
onde as plantas encontraram um novo parceiro. Foi provavelmente há cerca de 50 milhões de anos. Em clima frio, as plantas precisaram de um mensageiro de confiança. E havia uma ave que preenchia esse requisito. Uma ave, que deveria ser semelhante a este beija-flor do mato, descobriu um novo modo de ganhar a vida. Esta espécie ancestral era mais provavelmente um consumidor de insetos e de aranhas com um forte bico adaptado a este tipo de presas. A dada altura, os primeiros beija-flores começaram a visitar flores. Seria para nelas apanharem os insetos? Talvez. Mas com o evoluir desse hábito, as aves começaram a transportar pólen de flor em flor. E essas aves não só apanhavam insetos, como também bebiam o néctar. Os primitivos beija-flores de bico pesado eram relativamente grandes e voavam de modo desajeitado. Mas foi nessa altura que começou a sua longa relação com as plantas, o que levou a uma adaptação destas aves ao seu novo modo de vida. Ao longo de milhões de anos, os bicos tornaram-se mais leves e mais delgados, de modo a penetrarem melhor na flor e dela extraírem o néctar. Era preciso grande perícia no voo para chegar até às flores. Os beija-flores primitivos evoluíram ficando cada vez mais pequenos e mais ágeis. Além de bicos aguçados, estas aves desenvolveram também línguas compridas para poderem degustar cada flor e sugar o seu néctar. É preciso muita energia para sugar o néctar, e os beija-flores fizeram tudo para perder peso. As pernas e as patas ficaram tão pequenas que deixaram de poder saltitar ou caminhar. Apenas conseguiam pousar. Levavam já uma vida demasiado dura, no extremo das suas forças. Os primeiros beija-flores prestavam um serviço de confiança às plantas que os contratavam, voando em qualquer condição atmosférica e transportando com êxito o pólen. Durante milhões de anos, os beija-flores permaneceram generalistas, tirando proveito de uma variada gama de flores. E muitas plantas aceitaram estes novos polinizadores. Atualmente há mais de 8.000 espécies diferentes que dependem destas aves. Mas o novo contrato envolveu uma penalização.
as plantas tiveram de fornecer maior quantidade de alimento aos seus mensageiros de sangue quente, precisamente por esta razão. As aves de sangue quente consomem 10 vezes mais energia do que os insetos de sangue frio que elas vieram substituir. Um beija-flor consome por dia mais do que o peso do seu corpo em néctar. E as flores que ele suga têm de produzir uma grande quantidade de líquido, de modo a satisfazê-lo. Pensava-se que as plantas usadas por eles produziam flores cor de laranja e vermelhas para atrair os mensageiros. Mas a história não é assim tão simples. As abelhas são daltónicas. As plantas escondiam o seu precioso néctar destes insetos ladrões, que não conseguem distinguir entre vermelho e verde. Enquanto o deixavam bem à vista dos seus estafetas emplumados. Mas também os beija-flores tiveram de pagar um preço. A fim de continuarem a proteger o néctar dos insetos, as plantas tornaram as suas flores mais compridas e estreitas e colocaram-nas no extremo dos ramos. Apenas um animal com grande precisão de voo conseguiria entrar nas flores. Os beija-flores tinham de pairar no ar, o que requer muita energia. Por um lado, consomem um alimento altamente energético, mas por outro, para o obter, têm de despender uma enorme quantidade de energia. Os beija-flores foram assim obrigados a encontrar um delicado equilíbrio de forças. Essa posição de equilíbrio no espaço é a marca registada dos beija-flores. Nenhuma outra ave o consegue fazer. Embora a cambacica de papo amarelo, seu equivalente em tamanho, também o tente. Mas, na verdade, comparadas ao beija-flor, todas as outras aves parecem desajeitadas. A explicação reside no voo do beija-flor. Todas as aves, com exceção dos beija-flores, ganham impulso e sobem no ar, batendo as asas em movimento descendente, abrindo-as depois para subir, e repetem. Os beija-flores mantêm as asas rígidas e não as dobram. Estas rodam no ombro, o que faz a asa girar, dando balanço e imprimindo força em ambos os movimentos. Este poder especial confere-lhes uma grande vantagem e podem gabar-se de ser os mestres do voo. Até há pouco tempo, nada podia comparar-se a um beija-flor. Isto é, até que uma empresa de alta tecnologia na Califórnia inventou um robô. Este voa tal como um beija-flor, imprimindo força em ambos os movimentos. É um produto verdadeiramente notável. É tão real que até engana os verdadeiros beija-flores. Este beija-flor de Allen é proprietário deste jardim suburbano de Los Angeles e nem sequer pensa em partilhá-lo. A crise atinge o seu clímax
quando o beija-flor robô se aproxima da fonte de alimento do beija-flor real. É a altura de atacar. A ave real tem apenas um quarto do tamanho do robô, mas ainda assim tenta expulsar o intruso com um bombástico mergulho. O robô depende da carga da bateria e voa apenas durante uns minutos, enquanto os beija-flores reais se mantêm no ar durante horas. O seu modo especial de voar dá a estas aves a capacidade de manobrar em todos os sentidos. E são os únicos que conseguem voar para trás. Conseguem rodar sem se desviarem do mesmo sítio. Até voar para trás e de cabeça para baixo. As plantas, com as suas flores de difícil acesso, tinham acabado de produzir os melhores acrobatas aéreos. Mas este virtuosismo aéreo consome muita energia. No voo, os beija-flores são os vertebrados que mais exigem em termos de oxigênio. As asas batem com uma frequência de 80 vezes por segundo. O problema é levar oxigênio aos músculos que acionam o voo. Quando estão pousados, o coração tem cerca de 400 batidas por minuto. Durante o voo, a batida sobe para umas espantosas 1200 por minuto. E ainda não é o suficiente. Quando ficam a pairar no ar, o coração dilata-se para bombear uma quantidade maior de sangue em cada batida. Quando isto acontece, o sangue circula por todo o corpo, do coração para os pulmões, para o coração, depois para os músculos e de novo para o coração. Tudo em menos de um segundo. Vivem no limiar do impossível. São acrobatas aéreos radicais, com necessidades também radicais. Não é de surpreender que, quando não estão a voar ou a alimentar-se, fiquem a repousar e preservem a sua energia. Os beija-flores passam 80% do dia pousados, o que lhes dá tempo para esticarem os músculos e cuidarem das penas. A chuva dá-lhes a oportunidade de se limparem e escovarem. Ao contrário dos insetos, os beija-flores adoram a chuva. Por isso, quando os céus descarregam, as aves pousam nas folhas para tomarem o seu banho. Até este parente afastado se junta à festa.
Mas o banho é apenas um pequeno interlúdio, porque o beija-flor tem de se alimentar em média de 15 em 15 minutos. A fome e a consequente morte são apenas uma questão de horas. É essencial que aves com um equilíbrio tão precário em termos de energia não desperdicem tempo a visitar flores que não contenham néctar. Mas será possível que os beija-flores se lembrem de todas as flores que visitaram recentemente? Isto pode parecer simples, desde que cada caule tenha poucas flores. Mas imaginemos que se trata de uma ipê rosa. Mesmo aqui, os beija-flores conseguem memorizar as flores que já visitaram. Um grande feito para um cérebro deste tamanho. As plantas moldaram os beija-flores no tamanho, na técnica de voo e no seu metabolismo hiperativo. Mas as aves não podem viver apenas de néctar. Elas precisam de proteínas que apanham no voo com uma notável precisão e destreza. Nem todos os voos são bem-sucedidos, mas a maior parte sim. As aves necessitam de proteínas para fortalecer os músculos e renovar as penas. O único problema é engasgarem-se com os insetos. Os beija-flores são ímpares em muitos aspectos, mas partilham com as restantes aves a necessidade de se reproduzir. Esta espécie tem uma maneira bizarra de impressionar a fêmea. A manobra de sedução demora apenas uns segundos e passaria despercebida se a câmara de alta velocidade não tivesse revelado a sua natureza insólita. Para uma ave que vive no fio da navalha, a cena parece uma extravagante exibição de força. E pode ser entendida exatamente como tal, um modo de o macho exibir a sua boa capacidade física. Apesar de todos os seus desesperados esforços, a fêmea não parece impressionada. É ela que sozinha constrói o ninho e cuida dos ovos. Mas até isso é complicado para os beija-flores.
Para poder ficar no ninho o tempo suficiente e manter os ovos quentes, a fêmea tem de, pelo contrário, fazer baixar a temperatura do seu corpo. Só assim ela pode reduzir o espaço de tempo de que necessita para se alimentar. O momento mais perigoso na vida de um beija-flor é o da infância. Tem de se manter discreto. Só quando as penas inferiores do seu dorso detectam o movimento das asas da progenitora é que ele pede silenciosamente comida. As crias são alimentadas com uma mistura rica de néctar, pólen e insetos. Mas apesar de todos estes cuidados, poucas crias atingem a idade adulta. Mesmo quando adultos, os beija-flores enfrentam graves dificuldades. Têm de se reabastecer com néctar de 15 em 15 minutos. Mas como sobrevivem nos períodos de escuridão? Todas as noites ao longo de toda a vida, eles enfrentam este desafio, o de permanecerem vivos até que chegue amanhã. A solução que encontraram é tão extraordinária como tudo na vida deles. Entram num estado de torpor, uma espécie de hibernação. A temperatura corporal desce rapidamente, as batidas cardíacas descem de 400 para 40 e passam a consumir 1% da energia que usam durante o voo. É uma solução radical e perigosa, porque durante o torpor não podem mover-se. Ficam sem a possibilidade de escapar a um predador noturno que os encontre. À medida que o dia clareia, começam a tremer e a ganhar calor. Chegam a levar meia hora até regressarem ao estado normal. Só com estas medidas extremas é que os beija-flores conseguem sobreviver para começarem um novo dia. Para poderem levar esta vida hiperenergética, têm de assegurar um bom abastecimento de néctar. Para a maioria dos beija-flores, isso significa contarem com uma área de flores bastante extensa, que possa abastecê-los. As flores são a sua tábua de salvação. Mesmo quando visita uma planta para se alimentar, o beija-flor mantém-se vigilante para evitar possíveis ladrões de néctar, como esta fêmea rabo de espinho. A maior parte dos intrusos, quando confrontados com o legítimo proprietário, recuam e abandonam a zona. Mas geralmente os proprietários defendem o seu espaço com uma espampanante exibição de cores. As penas dos beija-flores são extremamente garridas. As cores não são produzidas por pigmentação, mas sim por camadas de bolhas de ar microscópicas existentes nas penas. As bolhas de ar refratam, refletem e recombinam a luz solar, dando origem a cores deslumbrantes. As cores dependem do ângulo da luz solar, por isso os beija-flor podem ligar e desligar os seus sinais luminosos para ofuscar um intruso ou esconder-se de um inimigo.
Se o aviso luminoso falhar, o beija-flor luta. Embora minúsculos, eles são lutadores acérrimos. É uma questão de vida ou de morte. Um proprietário tem de defender a todo custo a sua preciosa reserva de néctar. Como compete aos grandes ases do ar, o combate é, na sua maior parte, aéreo. Estas batalhas aéreas acontecem por causa das flores, porque sem elas, a maioria dos beija-flores correria perigo de morte. No norte do Brasil, chega a haver zonas temporárias que apenas perduram umas horas. Os catos que colonizam as zonas rochosas só abrem as suas flores durante a tarde. De manhã, elas permanecem escondidas dentro destas estranhas cápsulas. Mas quando as flores abrem, os beija-flores aparecem como por magia. Lembram-se que chegou a hora de se alimentarem. As aves regalam-se com a abundância de néctar e, em troca, transportam nos bicos o pegajoso pólen, depositando-o noutras flores. Os beija-flores isolam este mundo em miniatura, patrulhando o seu espaço aéreo e repelindo os intrusos. Os donos temporários da área de catos são destemidos. Atacam-se uns aos outros e não temem um lagarto muito maior do que eles. Mas quando se trata de abelhas e vespas, recuam. Os beija-flores são demasiado frágeis para correrem o risco de uma picada, que lhes seria fatal. Os beija-flores alimentam-se, lutam e guardam esta área de espinhos até ao fim do dia. Quando a luz desaparece, começam a debandar para voltarem no dia seguinte. Os beija-flores, nas suas extraordinárias adaptações, são um caso de sucesso no processo da evolução. Deslocaram-se para variados habitats, onde houvesse flores a necessitar de polinizadores de confiança.
Há cerca de 17 milhões de anos, surgiu uma nova oportunidade quando os Andes, comprimidos pela deslocação dos continentes, adquiriram maior altitude. A cordilheira elevou-se até aos 5.000 metros, muito mais alta do que o ancestral Planalto brasileiro, dando origem a novos habitats. As montanhas trouxeram também novos desafios. Nestas altitudes, o oxigênio era mais raro e o ar menos denso. Algumas plantas ofereceram apoio às aves mensageiras. Este tipo de beija-flor agarra-se à fúcsia enquanto se alimenta, poupando muita energia. Outras espécies encontraram um modo diferente de adaptação à vida nas altas montanhas. O beija-flor gigante possui asas enormes, cuja área extra compensa a leveza do ar. E a ave abre as asas num enorme arco de modo a criar maior impulso. As extremidades das asas quase que se tocam no fim de cada movimento. Este é o maior de todos os beija-flores. Os Andes, com a sua variada gama de habitats, ocasionaram uma explosão de novas espécies de beija-flores. Metade de todas as espécies existentes encontra-se nestas montanhas, em união com as plantas suas parceiras. E algumas plantas criaram uma relação mais íntima com os seus mensageiros. Esta é a brugmância, ou trombeteira, cujas flores são enormes, com 20 centímetros de comprimento. O néctar é produzido na extremidade interior do tubo, fora do alcance da maioria dos beija-flores. Este não consegue chegar até ao néctar. Só um consegue sugar a flor da brugmância. Este, o beija-flor bico de espada. O seu enorme bico é, na verdade, maior que o corpo. É a ave que, em relação ao seu tamanho, possui o maior bico do planeta. E esse bico espantoso, bem como a língua, também comprida, permite que este beija-flor vá buscar alimento onde mais nenhum consegue. E um bico comprido pode servir para muita coisa. A brugmância não é a única planta a criar laços íntimos com o beija-flor bico de espada. Esta variedade de passiflora possui igualmente uma flor tubular e comprida. O que se vê em cor de laranja, debaixo do bico, é pólen. Cada vez que suga uma passiflora, o pólen é levado de um lado para o outro, numa colaboração entre ave e planta. Nesta ligação tão íntima, a passiflora e a brugmância ficam com mais possibilidades de verem o seu pólen transferido com êxito para uma planta da mesma família.
E o beija-flor fica com todo o néctar da planta para si, o que resulta em benefício mútuo. Há outro tipo de beija-flor que criou uma relação ainda mais íntima e exclusiva com esta helicónia, ou bananeira do mato. A helicónia protege as suas flores amarelas dentro de robustas brácteas vermelhas. As flores são profundamente curvadas. Só esta ave consegue alcançar o néctar. O seu bico ajusta-se perfeitamente à curva da flor, como uma chave na fechadura. Enquanto se banqueteia no seu jardim privado, o pólen cai-lhe em cima da cabeça. Deste modo, vai-o transportando de planta em planta, assegurando uma perfeita polinização. Como só este bico consegue obter todo o néctar da helicónia, este beija-flor não precisa de defender qualquer território. Por isso, passa o dia a voar de um tufo de flores para outro. E não havendo concorrência, este beija-flor de bico em foice não tem cores garridas, camuflando-se apenas nas suas flores. O capítulo seguinte da evolução dos beija-flores começou há uns 6 milhões de anos. Alguns deles tornaram-se ainda mais pequenos. Estas aves minúsculas pertencem ao grupo dos animais de sangue quente mais pequenos na Terra. Pesam não mais que 2 gramas, o mesmo que uma moeda de 1 cêntimo, e competem diretamente com os insetos. Não são só mais pequenos, como também têm aspecto e comportamento diferentes. O seu voo parece mais com o de um inseto, quando andam livremente pelas florestas, sugando as mais variadas flores. É um mistério a razão pela qual estes minúsculos pássaros, como o beija-flor do Chile, não são atacados pelos grandes proprietários das áreas floridas. Este agressivo Amazilia ignora o pequeno intruso. Por quê? Ainda mais misterioso
é o facto de este beija-flor do Chile não ter medo de assaltar a reserva de néctar do Amazilia. Talvez este não reconheça o pequeno pássaro como membro da família dos beija-flores. Ou talvez o seu minúsculo tamanho e voo de inseto enganem o pássaro maior. O Amazilia até chega a partilhar uma flor com o Atrvidote. Será que o beija-flor tira partido do medo inato da sua espécie perante abelhas e vespas? Este novo grupo de micro-beija-flores pode ter tido a sua origem na América Central. De lá ter-se-ão expandido para o norte. Atraídos pelas flores. Mas viver mais a norte tem um senão: o inverno. Por isso, no outono, os beija-flores de pescoço vermelho dirigem-se para sul, antes que as flores morram e os deixem sem alimento. Por volta de setembro, chegam a locais como Rockport, no Texas. Alguns após uma viagem de 3.000 quilómetros desde o Canadá, mas muitos deles enfrentam um desafio ainda maior. Têm de continuar para sul, o que significa por vezes terem de voar sobre o oceano. As populações nativas colocam comedouros para ajudar os beija-flores migrantes. Cada um que chega come sofregamente. Têm de ganhar peso e converter o néctar, rico em açúcar, em gordura. Em apenas 3 dias, uma ave quase duplica o seu peso. Isto equivale ao acréscimo superior a 50 kg de gordura num humano. A chegada dos beija-flores é motivo de festa e Rockport acolhe o Festival dos Beija-Flores. Vêm pessoas de toda a América do Norte para verem estes minúsculos viajantes. No ponto máximo da migração, Rockport é o lar temporário de dezenas de milhares de beija-flores. É o único sítio no mundo onde se pode ver este espetáculo de tantas destas aves reunidas e onde podemos ver algumas pessoas a fazerem certas figuras. Basta um capacete de beija-flor. Quando se sentem prontos para a viagem, deslocam-se para a costa. Chegou o momento do grande teste às suas capacidades de voo.
A viagem noturna de 800 km é um enorme esforço para estas pequenas aves. Uma última gota de néctar e lá vão eles, através do Golfo do México. Pouco se sabe sobre esta viagem, mas há investigadores que recentemente seguiram as aves por meio do radar Doppler dos serviços de meteorologia dos Estados Unidos da América. Este sofisticado radar, destinado a detectar as gotículas de água nas nuvens, também pode descobrir a rota seguida por bandos de pequenos pássaros, incluindo os beija-flores. Mas para lá do alcance do radar, a viagem permanece envolta em mistério. Há ainda muita coisa por saber acerca dos beija-flores e sobre a sua vida tão acelerada. O que sabemos é que são as criaturas mais espantosas, coloridas, enérgicas e ginasticadas do planeta. Vivem nos limites do impossível. São minúsculas obras-primas da natureza. E tudo porque são mensageiras das plantas.